Gente, mais uma vez, Tônia, Thaís, são Bom dia, parceiros nossos. pessoal. Muito obrigado. Deixar o papo aqui para vocês. E toca ali, Paulo. Podemos dar-lhe? Dale. Primeiramente, pessoal, obrigado pelo tempinho aí, pelo espaço da gente poder falar um pouquinho sobre a nossa jornada. Como o Baldinho falou, é uma história um pouco diferente. A gente não vai entrar na parte técnica, a gente vai entrar muito na parte da cultura, um pouco da parte da comunicação. Eu acho que é o que diferencia o nosso projeto dos outros. Então, quando a gente... Pode passar, Thaís, deixa a gente apresentar quem que está falando para vocês nesse momento. Então, eu sou o Tony, eu sou o coordenador de TI da Unimed Santa Catarina. Sou responsável não só pelo time de hiperautomação, mas pela parte de negócios, o time que executa os projetos, o time de dados e o time de desenvolvimento. A Thaís, ela trabalha comigo, ela é head do time de hiperautomação, então ela é responsável pelas automações que acontecem na empresa. Então, quem executou essa história toda que eu vou contar para vocês aí foi ela. Thaís, dá um oi. Oi, pessoal. Então, assim, se vocês tiverem se tiverem vontade de entender um pouco mais no detalhe, aqui eu acho que a gente vai tentar ser detalhista, mas acaba sendo superficial pelo tempo. Mas se vocês tiverem mais interesse em saber como é que foi no detalhe, vocês podem entrar em contato. Tem o nosso LinkedIn no final, tem o nosso e-mail, tem tudo que vocês puderem ali para conhecer mais. Vamos lá. Espero que aqui todo mundo conheça a Unimed. Então, a Unimed é uma cooperativa, é a maior cooperativa do mundo, é uma cooperativa de médicos. Ela está presente em 86% do território nacional. Então, ela é formada por médicos. Então, a nossa diretoria, a nossa presidência são médicos. Então, se um dia eu quiser ser presidente aqui na Unimed, eu tenho que fazer medicina. Ela está no Brasil inteiro, só que ela é separada por Unimeds. Então, as 340 e tantas Unimeds que existem no Brasil são independentes. Cada uma delas pode seguir uma tendência tecnológica, uma estratégia diferente. Passando um pouquinho para frente ali, a gente é responsável pela Santa Catarina. Então, em Santa Catarina, a gente tem 23 singulares, que a gente chama. Então, são 23 Unimeds separadas, 23 Unimeds que podem seguir uma tendência de automação ou não, ou podem escolher uma ferramenta independente de outra Unimed. Nós, como Unimed Santa Catarina, a gente tem um papel institucional. Então, a gente é responsável, de certa forma, responsável pelas 23 singulares. Então, a gente pode direcionar algumas coisas, políticas e por aí vai. E a gente tem algumas atividades que a gente executa não só para a parte institucional, mas como para a parte da operadora. Então, a gente tem bastante atividade repetitiva, bastante atividade manual, e a gente encontrou uma forma de juntar uma coisa com a outra e melhorar o processo de cada área. A gente tem um plano futuro aí de expandir para o estado, de começar a mostrar os benefícios dos robôs para as outras singulares, principalmente as menores, a ideia é expandir cada vez mais. Pode passar ali, Thaís. Então, assim, só para vocês terem uma ideia das singulares de Santa Catarina, então, a gente tem a responsabilidade institucional nelas, porém, cada uma independente, e a gente é responsável institucionalmente, e também temos uma operadora, né? Então, a gente vende plano de saúde também, a gente tem um plano de saúde estadual. Por exemplo, uma empresa que ela tem uma porcentagem espalhada pelo estado, quem é responsável por esse plano de saúde é a Unimed Santa Catarina. Beleza? Mas eu não vou ficar falando da Unimed. Tá. A gente tá entre mais de 760 funcionários, é só para vocês terem uma ideia do tamanho que a gente está no momento. Então, até para vocês entenderem depois a quantidade de processos que a gente conseguiu levantar para automatizar. Beleza? Mas, de novo, o foco não é falar da Unimed, é falar da jornada de automação aqui dentro, é falar um pouco do que a gente fez para conseguir sair da inércia e trazer os robôs para dentro da Unimed. Então, eu volto lá no começo, eu estava vendo outra apresentação lá e a gente começou daquela forma, que era recebendo projetos. Então, eu sou de TI, a Thaís é de TI, e assim, a gente recebia, tem um processo repetitivo aqui.
Daí um analista de negócio ia lá, entendia o que era aquele processo repetitivo, beleza, pô, dá para automatizar, dá para usar um robô aqui para fazer essa atividade. Só que a gente era muito dependente das áreas identificarem um problema ou uma dor delas que, pô, precisa, pô, não quero mais fazer essa atividade repetitiva. Então, a gente, pô, vamos voltar algumas casas. Vamos pensar uma maneira que a gente consiga exponenciar e aumentar esse projeto para a empresa inteira. Todo mundo tem que saber o que é um robô, né? Só que antes de tudo isso, o RPA, o hiperautomação, é uma tendência tecnológica, né? Então, quando a gente vem com uma tendência tecnológica tão impactante para a corporação, a gente tem que deixar claro por que ela veio, o que a gente está falando. Então, às vezes a gente fala da tão famosa transformação digital. A transformação digital começa com as pessoas, com a cultura das pessoas. Se as pessoas não aceitarem uma automação, uma hiperautomação, a gente nem começa o projeto. A gente vai começar a fazer processo automatizado pingadinho. Vai ser um por mês, cara, vai ser a tua jornada de automação vai demorar anos e anos para finalizar porque tu não tem as pessoas do teu lado. Então, quando a gente começou, quando a gente voltou àquelas casas lá e quis expandir a hiperautomação para a empresa inteira, a gente focou primeiro nas pessoas. Então, assim, como que a gente traz as pessoas para o nosso lado? Como é que a gente traz os colaboradores para dentro do projeto? Então, assim, a ideia dessa apresentação aqui é mostrar para vocês como é que a gente conseguiu fazer isso. Trazer os colaboradores para dentro do projeto e ficarem do lado do robô para que a gente conseguisse exponenciar cada vez mais as automações. Então, Thaís, pode passar ali. A gente foi com um foco. Então, assim, a gente tinha uma missão no final do projeto. A missão era, para automatizar os melhores processos que tem na empresa. Quando eu falo de melhores, os processos que mais demandam tempo dos analistas e por aí vai. A gente precisa saber quais são eles primeiro. Então, eu preciso olhar o todo. Não adianta eu ficar olhando, de novo, pingadinho. Não adianta eu ficar olhando um por um tudo que chega para TI. Eu tenho que olhar tudo e depois eu vou escolher quais são os melhores e vou começar pelos melhores. Senão, cara, pessoal, o robô não vai se pagar nunca. Se eu ficar fazendo esse negócio de um por um, vai demorar cada vez mais para fazer um negócio. Então, assim, a missão sempre foi para automatizar os melhores processos que a gente tem na empresa. Eu preciso saber a maioria deles primeiro. E a jornada que eu vou mostrar para vocês agora mostra como é que a gente fez isso. Essa aqui é a jornada. Eu não vou entrar no detalhe aqui nesse slide, porque eu vou passar em cada uma delas. De novo, não é uma apresentação técnica, é uma apresentação mais de comunicação e cultura. Vamos nessa, então? Vou começar pela comunicação. Então, pela parte da comunicação. Então, como eu falei para vocês, somos pessoas de TI. Pessoa de TI não sabe comunicar. O perfil das pessoas que trabalham em TI, cara, o pessoal mínimo que sabe falar com os colaboradores e falar com as pessoas. A gente não gosta de se expor. Então, assim, eu vejo isso pelo meu time. Então, são 30 pessoas que, cara, a gente gosta de entregar, mas não gosta de se expor. E a gente sabe que cada empresa tem um jeito de se comunicar diferente. Eu vim da indústria, eu tenho um background de indústria. Eu trabalhei 10 anos na indústria e talvez a jornada que a gente fez aqui na Unimed não funcionaria na indústria. Então, a primeira coisa que a gente fez foi bater na porta do time de RH, da comunicação interna e cultura, para entender como é que a gente poderia comunicar dentro da empresa essa tendência tecnológica que podia vir. Então, assim, o negócio, a primeira dica que eu dou aqui é envolver o time de comunicação nas coisas. Então, assim, foi realmente uma virada de chave espetacular dentro do projeto e a gente soube como chegar nas pessoas, como comunicar, como fazer toda a parte de aproximação, de trazer eles para dentro do projeto. Então, o time de comunicação interna dentro da Unimed, eles criaram uma estratégia junto com a gente, desenharam junto com a gente uma maneira que a gente pudesse fazer o projeto dar certo. Então, assim, pode passar ali, Thaís. Como é que foi essa estratégia, né? A gente vai passar com vocês.
Então, como eu falei, a gente é uma empresa humana, a Unimed é uma empresa humana. Se eu fosse olhar a indústria, talvez não funcionaria, talvez fosse um outro tipo de comunicação. Então, cada empresa tem uma peculiaridade diferente e nada melhor do que o time do RH para suportar essa história. O time do RH, cultura, comunicação, então eles sabem como se comunicar com os colaboradores. Então, é trazer eles para dentro do projeto. Como a gente é uma empresa humana, o primeiro passo dessa história toda foi humanizar o robô. Transformar o robô num colaborador. Então, nosso robozinho aqui, ele ganhou um crachá, ele ganhou uma identidade, ele ganhou uma persona, ele ganhou um e-mail, ele ganhou um perfil na rede social, que a gente tem uma rede social interna aqui que mostra, e a comunicação funciona muito bem aqui. Então, assim, ele participa da rede social, ele participa das coisas que acontecem. Então, fez aniversário de empresa, ele posta lá que ele fez um ano de empresa. Então, ele realmente é considerado um colaborador. Nas reuniões que a gente participa, ele é considerado um colaborador. Seguindo a jornada da comunicação estratégica, a comunicação montou junto com a gente, junto com a parte de tecnologia, para aproximar os colaboradores do projeto, a gente fez uma enquete até para escolher o nome do robô. Então, o nome escolhido foi a Rita, tem um significado, e a mensagem que ela tinha que trazer é que ela veio para te ajudar e não substituir. Isso tem que ficar claro, assim, todas as comunicações que a gente fez, seja nas lives, seja em reuniões específicas, a gente deixou claro que o robô, ele não veio aqui para substituir ninguém e a gente cumpriu essa promessa até agora, apesar da quantidade de horas que a gente salvou, a quantidade de, cara, os benefícios que ele trouxe, a gente assim, nenhuma pessoa foi desligada por causa de uma automação de processo. Então, ela realmente veio para beneficiar as pessoas e a gente cumprindo essa promessa, cada vez mais vai surgindo mais processos para a gente automatizar. Pode passar ali, Thaís. Então, assim, uma segunda fase, então, beleza, escolhemos o nome do robô, agora o que a gente faz, né? Então, eu preciso que os colaboradores saibam o que o robô faz, quais são os benefícios, o que ele pode, o que ele não pode fazer, como é que ele funciona. Os benefícios não só a parte de redução de horas, né? Porque não é só isso que o robô traz. Se olhar o todo, ele traz tantos outros benefícios que não é só redução de horas, que ele se paga de outras formas também, né? Exemplos da vida real, a gente mostrava realmente exemplos de automações que já foram feitas não só na Unimed, mas em outras empresas, então que utilizavam os mesmos softwares, que utilizavam softwares parecidos ou processos parecidos. Então a gente começava a linkar, tem um processo parecido dessa forma que pode ser automatizado aqui? Ah, pode, lá usa o SAP, a gente não usa o SAP, mas poxa, é um RP, então poxa, será que se eu fizer a mesma atividade dentro do nosso RP vai dar certo? Vai dar certo. Então são exemplos que a gente foi levando para as áreas também, né? De novo, comunicação aqui funciona muito bem. A gente tem lives, a gente tem reuniões específicas com todos os colaboradores que a gente conseguia levar. Um outro ponto aqui também, a gente fez reuniões específicas com cada coordenação. E a gente trazia os times junto, né? Então, as perguntas certas foi bem importante nessa hora. Porque às vezes a gente pergunta, por exemplo, vocês têm algum processo repetitivo na sua área? A galera fica pensando, mas eles não conectam as coisas, né? Mas quando tu faz uma pergunta do tipo, me diz alguma coisa que tu faz todo dia de manhã. Me fala um negócio que tu não pode passar um dia sem fazer. Daí eles começam a lembrar dos processos repetitivos sem ser, tipo, sem aquela ameaça, sabe? Me diz um negócio chato, tem que fazer todo dia ou toda semana, que tu não aguenta mais fazer. Então, quando eles começam a sentir a dor, começam a lembrar das dores deles naqueles processos, naquele relatório que ele demora 8 horas para fazer, cara, eles começam a lembrar dessas coisas chatas. Então, essas coisas chatas que isso é automatizável? A maioria das vezes, tudo que eles fazem repetitivo todo dia ou toda semana é automatizável. E também a gente considerou como uma oportunidade de carreira, né? A gente aqui na área de tecnologia, a gente sabe que hiperautomação é uma tendência, ela está na tendência nos últimos, acho que 5 ou 10 anos ali, já como automação de processo. A gente vê como uma tendência tecnológica nos próximos anos aí, e participar de um projeto de automação, participar de uma automação de processo,
utilizando o RPA, utilizando Machine Learning, utilizando qualquer outra tecnologia, é uma oportunidade de carreira, né? É uma oportunidade de estar lá no currículo que eu participei de um projeto tão impactante quanto. E teve mais E um detalhe até aqui. complementando, Tony, a gente trouxe um exemplo realmente que a automação ela já estava presente dentro da empresa e até presente dentro das áreas, né? Então, a gente trouxe o primeiro exemplo prático ali, que hoje a gente já tinha a Rita trabalhando conosco, era a criação de logins. Então, algo que hoje a organização até aquele momento não tinha conhecimento. Então, foi ali que eles tiveram assim, não, a gente já está tendo interação com ela já está trabalhando em prol da gente, né, na criação de logins, e ali ela já se fez presente como, de fato, como uma humana, né, dentro Como colaborador, né? dos times. Isso. Teve um outro ponto aqui que também foi fundamental para o projeto dar certo, para essa parte, esse começo de jornada dar certo, foi o apoio da alta gerência. Então, eu tinha um superintendente na reunião de liderança, na reunião da jornada, ele estava explicando qual que era a importância dos robôs, por que todo mundo devia participar e por aí vai. Então, assim, eu tinha o apoio de todo mundo. Então, eu lembro que toda vez que eu saía de uma reunião de liderança, vinha todos os coordenadores praticamente falar comigo para querer entender um pouco mais sobre o robô e o que ele podia fazer. Mas, de novo, até aqui, pessoal, até aqui, a gente só estava educando. A gente nem pensa assim, eu estou só dando os spoilers, né? Só tô jogando uma isca, só estou jogando uma isca. Esse projeto foi, essa partezinha aqui, esse início, demorou 3 meses, tá? Então, de novo, eu não estou nem pensando em automatizar agora, só estou pensando em mapear, só estou pensando em encontrar os processos. Você lembra da missão lá no começo? Para encontrar os melhores processos, eu preciso olhar o todo. Então, assim, até aqui era só olhar o todo. Então, assim, beleza, eduquei todo mundo, comuniquei, eduquei. Agora, o que tem no próximo ali? Colaborei. Então, assim, a próxima parte, agora todo mundo sabe para que o robô serve, todo mundo sabe quais são os benefícios, agora eu preciso entrar nas áreas, eu preciso que as áreas cadastrem os processos dela. Então, assim, como é que a gente fez esse cadastro? Formulário simples. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais informação você pedir de um processo, mais ameaçado o colaborador vai se sentir. Então, assim, eu não quero saber a quantidade de horas que tem. Eu não quero saber a quantidade de horas salvas. Eu não quero saber a quantidade de dias, não quero saber a quantidade de pessoas que rodam aquilo. O que eu preciso saber? O nome do processo, a área desse processo e o responsável dele. Então, são as únicas 3 informações que eu preciso saber. O que a gente fazia com a área? Com a informação da área do processo? Eu fazia um gamification. Então, assim, a gente tem grupos aqui de liderança, por exemplo. Então, quando eu começava a lançar, assim, tal área tem 57 processos cadastrados e tal área tem 2. O gestor que tinha pouquinho processo, ele se sentia incomodado com aquilo. Ele queria mais, ele forçava, não, ele instigava o time dele a procurar mais processos repetitivos e isso começou a aumentar o número. Então, assim, no final, esse aqui foi o número total de processos que a gente tem hoje, mas no final dessa parte de colaboração do cadastro, a gente fechou com 129. Então, assim, vocês podem ver que o número aumentou demais, e continua aumentando toda semana. Mas, assim, foi 129 cadastros feitos e para a gente foi sensacional, porque se a gente automatizar um processo por semana, eu tenho trabalho para 4 anos. Então, assim, de novo, eu começo a olhar o todo e eu começo a priorizar os melhores processos. O sonho é sempre priorizar os melhores processos para primeiro, né? E como é que... Pode passar para o próximo? Eu não sei se eu coloquei a parte da priorização. Assim, até a parte da validação. Dessa eu vou deixar daí a Thaís começou, daí ela entrou a fundo em cada processo, eu vou deixar ela falar, porque acho que ela está mais em casa do que eu ali. Então, como o Tony comentou, né, tendo os 129 processos lá cadastrados, a gente fechou aquela agenda de cadastro, então a gente, né, limitou em determinado período, e então a gente tinha iniciamos então as entrevistas, de fato começar a entender o que cada processo que foi reportado pela área realmente fazia. Então a gente fez reuniões individuais de cada processo, elas tinham duração entre meia e 1 hora, elas eram reuniões gravadas, participavam dessas reuniões nós, do time de TI, desenvolvimento,
responsável pelo processo e o analista de negócio, que nesse papel aqui eu que fiz. Então, essa reunião, qual que era o objetivo? Eles, de fato, demonstrarem o processo. Em paralelo, a gente fazia alguns questionamentos dentro de um formulário, qual era o objetivo, como que era, né, o fluxo inteiro, eles demonstravam na prática se era um processo rápido ou às vezes se era mais complexo, eles mandavam um manual depois, quais sistemas utilizavam, quais eram as pessoas envolvidas, se era um processo maduro, se era um processo novo, porque se é um processo novo ainda, então ele não está totalmente maduro ainda para automatização. Qual era a frequência, qual era o tempo de fato que a pessoa desprendia naquela atividade, se era um analista que executava, se era um assistente que executava, se aquela atividade estava passível de alguma penalidade caso ela não fosse cumprida. Então, era muito importante a gente ter esse entendimento, porque a partir do momento que a gente está automatizando um processo que ele é passível de alguma penalidade, ele se torna, né, um processo muito importante, né, porque a gente não pode ter, né, lacunas de não processamento no meio. Então, aqui a gente levantava todos os benefícios, a complexidade de desenvolvimento. Nesse momento, a gente já entendia se era um processo apto ou não para automatização. E então, a gente já tinha um cenário de processos complexos e processos que eram intermediários e básicos para fazer automatização. Pessoal, vocês entenderam que foi 129 reuniões em 3 meses? Não, né? Porque aquele primeiro mês foi a parte da comunicação, foi 129 reuniões em um mês. Então, assim, tu olhava a agenda da Thaís ali, dos desenvolvedores, esquece desenvolvimento naquele começo. A gente tá olhando os processos, então, pô, deixa eu olhar tudo. Então, a agenda dela tava cheiaça, porque ela precisava entender processo por processo. De novo, daí a conversa nas reuniões eram mais humanas, né? Então, pô, eu não quero saber pelo formulário a quantidade de horas que tu salva, mas quando eu falo no olho, quando eu vou lá, entendo a necessidade das áreas e mostro os benefícios e garanto que ninguém vai ser substituído pelo robô, a gente traz o colaborador para dentro do projeto, a gente faz isso acontecer de uma forma mais humana. Até porque todo momento, de fato, o colaborador que exercia aquela atividade, ele fazia parte do projeto. Então, ele construiu junto com a gente a automatização, em nenhum momento ele foi deixado de lado. Então, toda a demanda, de fato, hoje tem sim a área ali apoiando a gente, tirando dúvidas, refinando o processo, fazendo ajustes, né? Então, isso é bem importante, tá? Realmente a pessoa ela tem que estar dentro do projeto, ela faz parte de tudo de toda a entrega, né? Falando um pouquinho do time aqui, então, hoje tem, né, o meu papel como head, a gente trabalha com 2 desenvolvedores e a gente trabalha com a Selbet como parceira, via pacote de horas, então a gente tem, né, 3 frentes de desenvolvimento. Como que funciona ali o nosso dia a dia, então? A gente trabalha através de sprints, elas têm duração de 2 semanas, toda demanda, todo projeto, ele é gerenciado através de um portal interno de projetos que a gente tem aqui. A gente realiza deles, né, com o objetivo de identificar as dificuldades e empecilhos que a gente está tendo durante a execução, desenvolvimento, e cada etapa do projeto, ela tem, de fato, uma comunicação. Então, iniciou a demanda, a gente elaborou, colocou dentro da sprint que vai iniciar o mapeamento, vai iniciar o desenvolvimento, vai iniciar a homologação, a gente está em todo momento, né, comunicando a área. Essa parte, a comunicação, a Rita, pensa assim, a Rita, como ela tem um e-mail, ela tem uma identidade, ela envia o e-mail dizendo assim, pessoal, comecei a sua análise. Pessoal, agora a gente está na fase de desenvolvimento. Ela envia para todos os envolvidos dentro do projeto cada evolução do projeto. Um negócio que a gente falha bastante, assim, como TI, é executar, e esquecer de comunicar. Então, assim, a Rita comunica. Então, de novo, não é o Tony nem a Thaís se expondo, é a Rita que está falando, pô, não, eu estou evoluindo no teu projeto fazendo isso. Então, a gente até tira aquela... Lembra do perfil do profissional de TI lá que não gosta de se expor? A gente começa a colocar dentro de um robô se expondo o que ele está fazendo, o que ele está entregando. Então, é recebida, né, então a demanda, o primeiro processo, então, é analisar, desenvolver a demanda, entender melhor o fluxo, ver se ele vai passar por algum ajuste, se ele tem alguma melhoria, né, readequação da área.
Nesse momento aqui, a gente já dispara o primeiro, a Rita, né, já dispara o primeiro comunicado. Esse primeiro e-mail, ele consiste no desenho do processo, como que ele vai ficar automatizado. Então, a gente faz um fluxo mesmo do início, né, da ponta a ponta, e o resultado que se é esperado após a automatização. Iniciada a etapa de desenvolvimento, então, né, a gente valida internamente, faz as evidências, o desenvolvimento, evidências com os testes e tudo mais, então ele está apto para homologação. Nessa próxima etapa aqui, a gente então realiza uma segunda comunicação com as evidências também, no mesmo template, com a Rita enviando o e-mail para a área, com um vídeo de anexo da operação sendo executada, ou a planilha de extração de informação, que, né, dependendo da automatização, ou em alguns momentos a gente até faz uma chamada para, de fato, apresentar a solução já desenvolvida ali no ambiente de teste. Então, aqui é a nossa segunda etapa de comunicação. Após, então, aqui, se a gente recebe o ok, né, da área, via e-mail, a gente agenda o Go Live e faz a operação assistida. Então, a gente faz umas 5 operações assistidas, geralmente, depende muito do fluxo, a gente acaba avaliando. Finalizada a etapa de operação assistida, a Rita envia, então, o e-mail de solução entregue, que a partir daquele momento passa a ser, né, responsabilidade do suporte, e faz, então, o encerramento do projeto. Então, feito o encerramento do projeto, qual que é o papel, né, para a gente finalizar de fato? Fazer, de fato, a comunicação de todos os projetos. Nós aqui temos como premissa, cada conclusão de projeto, criar uma arte em conjunto com o time de comunicação e disparar lá na rede social o que aquele processo faz, até de uma forma que hoje a organização consiga entender. Como nós temos várias frentes de atuação operacional, financeiro, né, parte de contact center, então é muito importante a gente trazer uma cultura e até palavras fáceis do processo que consiga, então, o pessoal entender de fato qual que é o objetivo, o que a Rita fazia, o que a área fazia, né, o quanto que vai trazer de agilidade para a área. Então, o nosso papel aqui é que cada finalização de processo, a gente cria uma arte. Às vezes é uma imagem, às vezes é um vídeo, às vezes é uma GIF. Então, cada projeto a gente tenta elaborar uma ideia diferente. Pessoal, Aqui é um vocês viram pouquinho a que carinha dela o time de comunicação, ele não saiu do projeto, tá? Então, assim, durante toda a jornada, até agora, cada projeto ele é envolvido. Assim, de novo, eles também, eles foram tão envolvidos lá no começo do projeto que eles consideram a Rita deles também. Então, assim, cara, é muito sucesso essa conexão que a gente começou a ter com o time de comunicação e cultura, porque, cara, toda entrega da Rita, o time de comunicação, cara, eles se empenham máximo e máximo, e cada dia eles se, como é que é? Eles se superam, né, como é que é, na comunicação da entrega. Eu vou deixar o vídeo, eu até deixei um vídeo aqui na apresentação, mas eu vou deixar ela mais para o final. Aí eu vou mostrar uma das artes que foram criadas durante ali a comunicação. Daí no final eu apresento para vocês, tá? Então a Rita, ela completou 1 ano, agora em novembro. Foi um marco muito importante assim para a gente. A gente se sente muito honrado de toda a história que a gente construiu com ela e tudo de bom, né, de certa forma, que ela vem trazendo para toda a organização. Só que a gente ainda sentia muita necessidade de ter métricas de mensuração do quanto que a gente está aproveitando ela. Então, quando a gente completou 1 ano, a gente criou, então, um BI, através do Power BI, a gente tem um time aqui de desenvolvimento. Ele é hoje alimentado através da própria Rita, então todo dia ela alimenta esse BI com os relatórios que estão disponíveis através do portal da Automation, mais um step que a gente fez para contabilizar horas de processamento da área. Então hoje ele cruza as informações do portal com as informações desse step que a gente contabiliza. Então cada projeto que a gente inclui hoje lá no portal, a gente linka o tempo de esforço que a área tinha naquele processamento daquela atividade. Então, hoje a gente consegue ter SLA, consegue saber quantas horas a gente está salvando, quantas horas a Rita está executando. A gente consegue agora ter uma visão, né, mais ampla de tudo que está acontecendo dentro de cada processo. Aqui tem outros indicadores também.
Um exemplo é a parte de indicadores de horas, né? Então, eu consigo saber hoje de uma visão muito mais detalhada quais são as horas que estão tendo mais sobrecarregamento de processamento, quais horas eu tenho disponível para alocar um robô e quais são os robôs que estão executando mais tempo, menos tempo, e entre outros, né, outras visões aqui. Então, o nosso cenário hoje, né, como que ele está? A gente tem 179 processos mapeados. Desses 179, 28 projetos, eles já foram entregues. Desses 28 projetos, originaram 67 robôs, 67 workflows. E de toda essa massa que a gente já tem entregue hoje, a gente já conseguiu salvar mais de 7.000 horas. Então, de fato, eram horas que a área desprendia e que agora eles não estão mais executando, que agora a Rita ela passa a fazer essa atividade. Aqui está o nosso contato, eu vou só compartilhar o vídeo. Peraí, deixa um pouquinho no contato ali. Aquela, assim, até esqueci o que eu ia falar. É que apareceu um negocinho ali. Mas tira um print aí e adiciona nós lá no LinkedIn, lá, que sucesso. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, é um vídeo de uma das entregas, é bem legal, tá? Eu acho que vocês vão curtir bastante. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu só ver se vai executar. Aqui eu realizo a redução do esforço mensal que os analistas de negócios da regulação médica tinham extraindo os dados de relatório de transportes através do sistema SAP. Mas você sabe o que o relatório de transporte... Não estou ouvindo também. Vocês não viram nada? Acho que... Pode deixar, tá passando. Relatório de transporte faz. Ele é o documento previsto em contrato de todas as remoções de atendimentos realizados dentro do sistema Unimed atendidos por ambulância, básica e avançada. Agora eu realizo essa atividade e meus colegas se dedicam em tarefas mais inteligentes, trazendo mais agilidade e flexibilidade ao time. É isso então, gente. Esse é um dos exemplos, né? Esse mês a gente teve o Plus da Rita, ela passou a ter voz, então agora ela vai interagir com o pessoal de forma mais efetiva ainda. E qualquer dúvida a gente se coloca à disposição. A gente agradece a atenção de vocês. Bem bacana. Tony, Thaís, show de bola aí. Esse case é muito legal. Chegou algumas perguntas aqui, eu vou colocando para vocês e a gente vai debatendo um pouquinho, tá? Teve uma que eles perguntaram assim, ó, existe uma previsão de conclusão desses 179 projetos. Vocês têm alguma ordem de como isso vai ser cumprido? Se tem como acabar? Porque eu estou entendendo que cada vez vai nascendo mais demanda. Não, é que assim, de novo, é um programa, né? Não é um projeto só, né? Assim, o que a gente faz? A gente cria estratégias até para não deixar as áreas frustradas, né? Então, a gente começou com uma ideia de mapear os processos, tipo assim, os menos complexos, com melhor benefício, seriam os primeiros a ser automatizados. Só que, beleza, começamos com essa ideia e tal, pá. Só que daí a gente acabou focando em uma área. Falou, pô, não, peraí, se eu focar só em uma área, eu vou deixar as outras áreas com ciúme. Daí a gente agora está mapeando processos específicos de cada área para conseguir entregar pelo menos o mato alto, a gente chama, né? Então, pô, pegar os melhores processos de cada uma das áreas para começar a dar valor para cada uma das áreas específicas e começar até a baixar a ansiedade de cada uma delas. Mas, assim, entregar os 179, tem coisa que a gente nem vai entregar, tem coisa que nem vale a pena fazer. Então, assim, não tenho pretensões de entregar os 179, tenho pretensões de entregar os melhores.
Até eu tenho pretensão de, por exemplo, expandir de novo para o estado, para onde a gente puder expandir, para a gente conseguir melhorar não só a vida da Unimed da Federação Santa Catarina, mas das outras singulares também, né? Então, assim, eu quero melhor e quero expandir para as outras. E Mas é um até programa, no não cenário atual, né, a gente já quase conseguiu atingir 100% das áreas, né? Então, acho que isso é um ponto até de atenção. Pelo menos atingir de início um em cada área, né? Eu acho que é importante até para todo mundo ver que realmente ela está ali e se faz presente dentro de todas as gerências. Porque a gente criou uma Legal. expectativa Tem uma nelas, outra né? aqui que Pois eu fico imaginando, né? Bem o que você tinha comentado, aquela área que só tem dois, começa a falar, pô, mas e aí, ninguém vai me atender? Como é que você faz para organizar toda essa questão? Tem uma outra aqui também que é o seguinte, como que é composto hoje o time de automação? E se além da TI tem, por exemplo, alguém da comunicação focado só nisso, ou se vocês só chamam a área de marketing no momento da entrega, como que é essa integração? Tudo depende do andamento do projeto. A comunicação, de fato, ela é somente acionada o time da comunicação no final. A gente explica qual que é o projeto, o que ele faz, o que ele trouxe de benefício para a área, e a gente, em conjunto, a gente tenta, né, criar uma arte, né, daí a gente dá umas viajadas, volta, mas na maioria dos casos é só no final. Se tem alguma coisa excepcional ali, tipo, que nem esse mês a gente fez um reforço de comunicação sobre RPA, a gente viu que, como né, é uma empresa muito grande, nos últimos meses ela teve aumento muito alto de quadro de colaboradores. A gente sentiu essa necessidade, sabe? A gente viu que tinha bastante pessoa que ainda não conhecia sobre automatização. Então, a gente procurou novamente o time, fez um novo plano de comunicação explicando um pouquinho sobre RPA. Mas dentro das entregas é somente no final. Ah, tá. Eles não participam assim da criação do bot, nem desse início, né? Só na hora da entrega, que realmente é como que vai ser. Legal. Tem mais uma aqui, que é o seguinte: existe algum questionário para as demandas de automação que chegam? Então, por exemplo, tem alguma coisa que vocês precisam preencher? Porque o Tony comentou, né, que se você pergunta se precisa automatizar, as pessoas falam que nada, né? E daí a hora que você vai né, você consegue trilhar o caminho na cabeça da pessoa, você chega ali na conclusão, mas esse questionário, vocês podem compartilhar depois alguma coisa? Mas, Gustavo, até para deixar claro, assim, foi no começo, tá? Então, assim, o projeto, de novo, a parte da comunicação, educação e tal, cara, foi naquele começo eu precisava não assustar o pessoal. Agora que o pessoal, pô, a gente tá 1 ano com a Rita. Então, 1 ano, eles viram que realmente o impacto foi bom, que não teve desligamento e tal. Então, agora a gente pode fazer essas perguntas com mais calma. Porque a gente, cara, a gente já provou que não vai acontecer, tipo, coisas ruins com cada um dos colaboradores, né? Sim. Tá certo, é verdade mesmo. Mas tem o questionário também. A Thaís tem um formulário que tem que ser feito, incluindo benefício, incluindo, cara, tem todo o processo mapeado. Então, a gente fala de mapeamento de processo também, né? Então, tem tudo para fazer ali. Legal. Tem mais uma que chegou aqui, ó. Qual é o valor que a área de TI obteve dentro da Unimed a partir da criação da área de automação? Cara, eu vou responder assim, eu estou 1 ano e meio na Unimed hoje em dia. A Thaís, eu acho que ela consegue te falar um pouco melhor, porque ela está, acho que 8, 9 anos aqui dentro. Mas realmente, pelas conversas que a gente tem, transformou a TI, transformou a percepção da TI sobre as áreas, então, nas áreas sobre a TI. Porque antes a TI sempre foi aquela área que só apanhava e apanha por tudo. Então, assim, qualquer coisa é culpa de TI, qualquer falha é culpa de TI. Quem trabalha em TI sabe que é assim. Então, assim, se puder, um projeto atrasado, cara, alguma coisa que não foi entregue, um erro, caiu, cara, está chovendo lá fora, é culpa de TI. Quando a gente começou a fazer o projeto da automação e começou a mostrar as entregas do jeito que está sendo feito nesse projeto, que TI realmente entrega as coisas quando pode entregar, que a gente consegue acelerar quando fica na nossa mão, cara, a percepção das áreas sobre a TI mudou completamente, tá? Então, hoje em dia, a gente consegue fazer projeto de machine learning, consegue fazer projeto de inteligência artificial. Tudo isso foi, tipo, depois da Rita, depois da parte da hiperautomação abriu todas as portas possíveis para a gente trazer essas tendências tecnológicas que está acontecendo no mercado. Então, assim, a hiperautomação,
cara, realmente transformou TI de uma maneira do tipo, deixar de ser suporte e sustentação ali para ser uma área transformadora para a empresa. Tá certo? De novo, a gente precisa da cultura, precisa da comunicação e por aí vai, mas, cara, realmente eu acho que a percepção das áreas hoje em dia é completamente diferente do passado. Não sei se a Thaís quer complementar. Não, acho que está bem respondido, Tony. Acaba sendo uma vitrine, né? Isso que é legal, né? Porque para de ser resolver problemas e acaba se tornando algo que muda toda a área de negócio, né? Legal, bacana. Eu acho que quebra qualquer barreira, né? Porque, como o Tony falou, era algo totalmente distante, assim. De certa forma, era até, né? Trabalhava em rivalidade, coisa que não, né? Não fazia sentido. Então, realmente, hoje a gente trabalha em conjunto e a percepção é totalmente outra, né? E uma coisa até que o pessoal da Castellana comentou, né? Ele tinha ali um backlog de 3 anos e resolveu em 45 dias. Então, realmente, a automação ela acaba deixando muito rápida a entrega, né? Que é uma coisa que todo mundo olha a TI e fala, os caras demoram para entregar, nossa, esse projeto demora meses para sair do papel, tal. Então, também a automação ela traz essa agilidade aí que às vezes as áreas querem, né? E aí todo mundo fica feliz. Então, faz todo sentido. Chegou mais umas aqui. Depende da gente, fica mais fácil. Quando as coisas só dependem da gente, a gente consegue fazer milagre, velho. É isso aí. Chegou uma aqui. A equipe de desenvolvimento é toda internalizada ou possui terceiros também atuando nos projetos de RPA? A gente tem 2 desenvolvedores internos, então eles são CLT, e a gente tem também a Silbet, que a gente trabalha como parceiro. Então, em alguns casos, a gente acaba terceirizando com a Silbet o desenvolvimento. Legal, bacana. E aí tem mais aqui um parabéns, pessoal agradecendo aqui a apresentação de vocês. E é isso, gente. Acho que de perguntas aqui terminou.